Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. Capítulo 2: Sal da Terra e Luz do Mundo. A missão dos filhos do reino. Mateus 5, 13 a 16. Introdução. Após descrever o caráter dos cidadãos do reino, por meio das bem-aventuranças, Jesus agora define sua missão no mundo. Ele usa duas metáforas poderosas, sal e luz. Com isso, Jesus nos lembra que uma espiritualidade autêntica não é passiva ou isolada. Ela transforma realidades, conserva valores e ilumina caminhos. Estes versículos mostram que a fé cristã não é um fim em si mesma, mas um chamado a impactar o mundo com graça, verdade e testemunho. Texto bíblico, Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Análise e interpretação. 1. Vocês são o sal da terra. Versículo 13. O sal, na cultura bíblica, tinha múltiplos usos. Utilizado como conservante, preservava os alimentos da corrupção. No papel purificador, usado em rituais de sacrifício. Como sabor, dá gosto à comida. Jesus está dizendo: vocês têm um papel vital neste mundo corrompido e insosso. Teologia prática. O cristão impede que a decadência moral se espalhe, preserva valores do reino e revela o gosto da vida com Deus. Se o sal perder o sabor. No original grego, sabor também pode ser lido como sentido ou eficácia. Um cristão que não vive os valores do reino se torna irrelevante, inútil, não aos olhos humanos, mas para os propósitos do reino. Aplicação prática. Você tem feito diferença no ambiente onde vive? Suas ações têm trazido sabor ou amargura? Você tem conservado princípios ou se diluído nas pressões sociais? 2. Vocês são a luz do mundo. Versículo 14 a 16. Enquanto o sal age de forma invisível, a luz é visível e manifesta. Na Bíblia, luz é símbolo de revelação. Salmos 119, 105. Verdade, João 1:5. Presença de Deus, 1 João 1:5. Jesus chama seus discípulos a serem luz no mundo. Não apenas terem luz, mas serem uma expressão da luz divina. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. A fé é pública. A vida do cristão deve ser notada não por ostentação, mas por testemunho. Assim brilheie a luz de vocês. Jesus nos ensina que as boas obras glorificam a Deus, não a nós. Não somos luz para sermos aplaudidos, mas para apontar para o Pai. Conexões interdisciplinares. Na filosofia moral, o conceito de influência ética lembra Sócrates, que via a virtude como contagiosa. Jesus vai além. A influência vem da presença do reino. Na psicologia social, a identidade molda o comportamento. Quando o cristão entende que é sal e é luz, ele age de acordo com essa identidade. Não por imposição, mas por essência. Na sociologia urbana, o cristianismo sempre floresceu como fermento social, mudando leis, criando escolas, hospitais, cuidando de órfãos e viúvas. Isso é ser luz. Aplicações práticas. Em vez de reclamar da escuridão,
Acenda sua luz com atitudes de amor, integridade e coragem. Faça uma boa ação esta semana que ninguém esperava e aponte a glória para Deus. Reflita. Você está escondendo sua fé por medo ou por vergonha? Pergunte-se: se eu sumisse hoje da minha escola, da empresa ou da minha família, fariam falta meu sal e minha luz? Ilustração. Conta-se que em uma cidade do interior, houve um blackout à noite. As pessoas, naquele momento sem luz, se reuniram na praça. Um senhor idoso acendeu uma lamparina a óleo e ao seu redor todos se aproximaram. Com uma única chama, os rostos ganharam forma, as conversas renasceram e o medo desapareceu. Assim é o cristão. Basta um para que a noite seja menos escura. Conclusão. Jesus não nos chama apenas para o céu, mas para o mundo. Ser sal e luz é um chamado ativo, constante e visível. Somos representantes do reino, e cada gesto, cada palavra, cada escolha, carrega o peso da nossa identidade em Cristo. Pergunta para reflexão. Hoje, onde e como você pode ser sal e luz de forma concreta e corajosa? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada mais de perto na missão dos seguidores de Cristo no mundo, sabe? Usando aquelas imagens, bem conhecidas de Mateus 5, sal da terra e luz do mundo. Exato. A nossa base aqui é um estudo, sobre esse capítulo específico que tenta entender melhor esse papel ativo, transformador da fé. Isso. A ideia é a gente desempacotar um pouco o que essas metáforas querem dizer e, assim, como elas funcionam na prática, no dia a dia. Perfeito. Ok, então, vamos começar? Pela primeira imagem, a do sal. Vamos lá. A frase é direta. Vocês são o sal da terra. Naquela época, o sal era, super importante, né? Sim, e também para purificar e, claro, para dar gosto, para dar sabor. Funções bem concretas mesmo. E como isso se aplica assim na vida? Qual conexão? Então, o interessante é pensar no impacto. Ser sal nesse sentido é ter um papel vital contra a decadência moral, espiritual talvez. É preservar valores importantes, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo revelar o gosto, a riqueza de uma vida com Deus. Muitas vezes é uma ação discreta, quase invisível, eu diria, mas essencial. Faz sentido. Mas aí tem aquele alerta, sobre o sal que perde o sabor. O que seria isso? Li algo interessante sobre o grego. Ah, sim. A palavra pode indicar a perda de eficácia ou de sentido, não só o gosto literal. Então seria uma fé que se torna irrelevante. Que não faz mais diferença. Talvez por se misturar demais com o mundo, sei lá. Exatamente isso. Perder a eficácia é não ter mais impacto distintivo. É como se a identidade se dissolvesse, entende? Deixa de cumprir a função. A questão não é se isolar, mas manter aquilo que transforma. Entendi. Bom, isso leva direto para a segunda imagem, que é bem diferente. Vocês são a luz do mundo. Sim, o contraste é forte. Se o sal age mais por dentro, discretamente, a luz é para ser vista, Isso. É a natureza dela. Totalmente. E luz, na Bíblia, carrega um simbolismo, muito forte. Isso. Revelação, verdade, a própria presença de Deus. E note bem, não diz que eles carregam a luz. Diz que eles são a luz. Isso. É uma questão de identidade que se manifesta. Fica claro que a fé não é algo só para dentro, Tem essa dimensão pública. O que me lembra daquela outra parte. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. A vida de fé deve ser notada, então, mas não por exibicionismo. Exato. A ideia não é ostentação, é o testemunho natural da vida. E aqui fica interessante, As boas obras devem ser essa luz visível. Mas a glória tem que ir para Deus, não para a pessoa. É uma tensão, Ser visto, mas não buscar o aplauso para si.
Essa dinâmica entre identidade e ação é fascinante. Se a gente pensar um pouco, na psicologia social, isso reforça como uma identidade que você assume por dentro, sou sal, sou luz, molda o comportamento. Ah, interessante. É mais autêntico do que seguir regras só por seguir, sabe? A pessoa age a partir do que ela é. Não é só o fazer, é o ser. Tem uma ilustração que a gente viu de uma cidade que ficou totalmente no escuro, um apagão, e no meio daquele breu, daquele medo, uma pessoa acendeu uma lamparina numa praça. E aos poucos as pessoas foram se juntando ali. Sabe, aquela única luzinha trouxe segurança, uniu o pessoal, mostra o impacto de um ponto de luz na escuridão. É forte, né? Muito forte. Um exemplo simples, mas poderoso do impacto individual. E como a gente pode, levar isso para a prática? O que seria ser sal e luz hoje? Bom, algumas ideias que surgem são agir com integridade, com amor, mesmo quando o ambiente é difícil, sabe? Fazer o bem de forma genuína. Ações que talvez façam os outros perguntarem por quê, né? E a resposta aponte para Deus. Exatamente. E também não se esconder, não ter medo de viver a fé abertamente, claro, com sabedoria. E essas ações, então, elas não são coisas isoladas. Elas vêm dessa identidade. Isso. São expressões de quem se é, com esse potencial de preservar, dar sabor, iluminar. Mesmo que seja em pequena escala, no dia a dia. Então, resumindo um pouco, o que a gente tira disso tudo parece um chamado bem claro, né? Não para ficar esperando, mas para agir. Com certeza. Uma participação ativa, visível no mundo, aqui e agora. Ser sal e luz é ser um agente de transformação, um representante do reino de Deus na prática. E isso dá um peso, mas também uma oportunidade para cada escolha nossa, né? Sem dúvida. Não são só os grandes gestos. É a consistência no dia a dia, nas pequenas coisas, nas interações, nas decisões. É aí que essa identidade se mostra. Bom, para a gente fechar, fica uma pergunta para levar, né? Inspirada no que a gente conversou. Onde e como, na sua rotina, nas suas circunstâncias bem concretas, é possível ser esse sal e essa luz? De um jeito prático, corajoso. É uma ótima questão para refletir. Como viver isso de verdade? Fica aí a reflexão.